Fica maluco, minha cabeça tá doendo muito, galera. Nossa, Deus. Ai, gente, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu só tô gravando esse vídeo em respeito a quem ama o canal Hora do Flu e no qual sou muito grato também. Mas olha, eu vou falar. Esse vídeo aqui vai ser um desabafo, meu amigo. Então, já se prepara. Pedir a Deus pra que não precise de advogado. Ai, gente, eu vou falar, eu não posso gritar aqui. Eu não posso. Meus sogros estão dormindo, eles já estavam dormindo. É um horário muito tarde pra eles, mas eu tive que vir aqui. Eu tenho que expor, eu como torcedor do Fluminense, tá? Aqui eu não finjo que eu sou torcedor. Eu sou torcedor do Fluminense. E uma das piores coisas é quando você tem razão. Cara, é impressionante. Eu vou explicar o que eu quero dizer, mas você já sabe. Esse é o vídeo que vai lotar adiante, talvez o vídeo que vai ter antes rindo da minha cara. Mas o Fluminense conseguiu, porque isso aqui é uma façanha. Isso aqui é uma conquista, né? Conseguir ser eliminado por um time tão fraco como o Lanús. É um time fraco, mas eu falei pra vocês. Puxa aí, ó. Quando eu falei do Lanús lá atrás, eu falei, galera, de todos os times que estão na Sul-Americana, o Lanús é o mais perigoso. Mas ainda assim o Fluminense é superior. Mas é perigoso. Clube argentino. Tem que ter cuidado. Mas eu quero que você fique aqui comigo, porque talvez o que eu vou falar aqui vai identificar com você, né? Sei que tu tá aí, talvez tu não vai conseguir dormir, não é? E amanhã tem que acordar cedo pra ir trabalhar. Eu sei, essa vida aí, rapaz, é a nossa vida. Mas eu queria muito dividir algumas coisas com vocês em relação a esse jogo. Eu tô bem irritado, porque a gente viu o Fluminense fazendo de tudo pra ser eliminado. Essa é a grande verdade. A gente teve um conjunto de fatores que hoje ficaram muito claros, né? Que fizeram com que o Fluminense fosse desclassificado. Sabe o que eu acho? E eu quero começar falando isso aqui para vocês. O futebol, ele pode ser complexo, mas ele também é simples, tá? Você, quando vai ao mercado contratar jogadores, buscar jogadores, você vai às vezes contratar jogadores que não estão lá essas coisas, não estão muito bem, né? E você vai lá e fala, não, mas ele é bom para compor elenco, é um jogador que, pô, não faz mal a ninguém, é um jogador equilibrado. Só que, sabe aonde esses jogadores vão falhar? É na decisão. É inacreditável como que o planejamento do Fluminense, e aqui primeiro eu estou falando de planejamento, depois eu vou falar de Renato, tá? Então fica comigo. É impressionante a irresponsabilidade, e aqui eu não tô imputando nenhum crime a Mário Bittencourt, Matheus Montenegro, tá? Não interpretem isso aqui de eu imputar crime a ninguém. Eu só acho, minha opinião, que foi irresponsável da parte da diretoria do Fluminense em contratar certos jogadores e deixar de reforçar certas posições, tá? E pelo que parece, não quis reforçar para não tirar espaço de grandes ídolos da nossa história. Ok, Thiago, fala a verdade, vamos lá. Primeiro de tudo eu vou falar sobre planejamento. Quando o Fluminense estava no mercado, o Fluminense foi atrás de Otávio, lá no começo do ano. Ninguém entendeu por que o Fluminense queria contratar Otávio. Ah, não, porque Otávio é um jogador de confiança. Otávio é um jogador equilibrado. Otávio é um jogador ok. Vocês viram o Otávio hoje, né? Vocês viram o Otávio hoje? Bom. Ah, vamos buscar o René. O René, lateral esquerdo, tá sem clube, rapaz. Sem clube, uma oportunidade. Todo mundo sabia. Não pode ter um jogador velho, fraco, sem contrato que o Fluminense quer. Aí o Fluminense foi, contratou o René. Vocês viram o que o René fez hoje, não viram? Tudo bem.
Beleza. Olha, Fluminense precisa de um centroavante, né? Quem a gente vai contratar? Tem um bom centroavante que está na reserva do Bahia, que não está sendo utilizado. Vamos chamar o Everaldo. Lá vem o Everaldo. Vocês viram o que o Everaldo fez hoje? Ou deixou de fazer, né? Essas são algumas das muitas contratações do Fluminense que não fizeram sentido. Impressionante. A maioria das contratações que não fizeram sentido do Fluminense hoje falharam. De alguma forma. Everaldo, no primeiro tempo, teve oportunidades. Teve uma que ele subiu sozinho. E ó, cabeceou pra fora. Otávio teve vários erros, mas um que ficou claro foi esse aí. O Fluminense quase tomou a virada do Lanús, onde ele se embananou com a bola toda. Porque o Otávio, ele é um jogador que não desequilibra nada, nem ninguém. Ele é um jogador que só tá ali. Só passe pro lado e parará, se embolou com a bola. René, contratação que ninguém entendeu, foi o responsável da origem do gol do Lanús. A bola na sua posse, com vários jogadores à disposição para ele poder acertar o passe. E o que o René fez? Perdeu a bola no meio de campo. O Lanús veio sem pressa, tocando de lá para cá. Cara, é inacreditável o gol que a gente tomou. Aí fizeram 1-2, um entrou sozinho e fez o gol. Coisa ridícula, todo mundo olhando. Então assim, não tem jeito. Se a bola pune, que é algo que a gente aprende no meio do futebol, um planejamento feito de qualquer jeito também vai punir. É isso. É isso. Então, assim, isso eu tô falando de jogadores que vieram e que não faz sentido. Não vou falar de Paulo Baia, que já deixou o Fluminense. Não vou falar das vendas que o Fluminense fez. Hoje, se não fosse, em vez do Everaldo, se tivesse um Cauã Elias que foi vendido, será que o Cauã Elias não podia ali aproveitar uma das oportunidades do Everaldo? Thiago, será? Bom, eu acho que sim. Porque o próprio Cauã Elias ajudou a salvar o Fluminense de uma queda no ano passado. Então, o Fluminense vende os jogadores promissores, contrata jogador que está no banco do Bahia para ser a solução do seu ataque. Aí eu te pergunto, existe como, de alguma forma, isso dar certo? Sabe por que a gente acredita? Sabe por que a gente veste a camisa? Sabe por que a gente vem aqui e fala, não, galera, vamos acreditar, é Fluminense? Porque nós estamos usando o nosso lado torcedor. Porque o nosso lado racional é outra parada. No dia que a solução do Fluminense for o banco do Bahia, não vai dar certo nunca. No dia que a solução da lateral esquerda do Fluminense for o jogador que não serviu para o Internacional e tá sem clube, você consegue me entender? Então, assim, isso eu tô falando dos jogadores que chegaram agora. E a falta que a diretoria do Fluminense fez no mercado? Como assim a falta? A falta de buscar. Vamos lá. O Fluminense errou 2 vezes na questão de centroavante. O Fluminense erra renovando o contrato com o Germancano, que está claramente acabado. Gente, enquanto nós não aceitarmos a realidade que Germancano, ele é ex-jogador, nós vamos ficar aí enxugando gelo. Acabou, gente. E ok, a vida é assim, não vai deixar de ser ídolo, vai chegar outro que vai jogar bola e tá tudo bem. Mas o Fluminense errou, renovando com o Germancano, trazendo o Everaldo e vendo que não estava dando certo, o Fluminense fez o quê? Errou em não buscar um centroavante para solucionar o problema. Eu fiz um vídeo aqui e falei, inacreditável o Fluminense não buscar um centroavante, hein? Preocupante o Fluminense não buscar centroavante. Eu não acredito que o Fluminense não vai buscar centroavante. Eu falei, postei. Por quê? É inadmissível. É inadmissível o Fluminense não buscar centroavante. Olha que eu postei aqui ainda com a janela aberta, pessoal. Isso porque eu fiz vídeos gravando pra vocês. Difícil de acreditar que a diretoria do Fluminense não vai buscar um centroavante. É difícil de acreditar.
Porque a janela só ia terminar, acho que no dia 11 de setembro, dia 28 de agosto eu tava falando isso aqui, mas tô falando há muito tempo. Isso aqui é um dos registros que eu tenho que eu falei isso. Tudo bem. Não buscou centroavante. Falei, time que não tem centroavante dificilmente é campeão de alguma coisa. Por quê? Porque ninguém bota pra dentro. Você viu o jogo do Fluminense? Eu já vou entrar no mérito do jogo. Mas você viu o jogo do Fluminense? Faltou literalmente um centroavante que pudesse a bola pra dentro. Acabou o problema. Não ia ser difícil passar do Lanús. Não ia ser complicado passar do Lanús. Ia ser só mais uma classificação normal. Porque o Fluminense teria um centroavante normal. Mas atualmente, juntar Everaldo, Germancano e até John Kennedy, coitado, que entrou na rabuda hoje, mas se juntar os três não dá nenhum. E você acha que um Fluminense do tamanho que é não merece ter um centroavante bom? Ah, mas o Fluminense tentou o Rafael Navarro, mas não conseguiu. Mas só tinha o Rafael Navarro pra tentar? O scout do Fluminense é assim? Só funciona com o jogador? Se esse não dá, então não vamos contratar mais não. Qual o sentido que faz esse planejamento? Se você viu que precisa, você tenta, você não consegue, e você fala, não vamos tentar mais não, porque fica com o que tá aí. Bizarro. Bizarro. Eu tô falando só de centroavante, porque hoje, se tivéssemos o centroavante, o Fluminense hoje sairia classificado do Maracanã. Então, de quem é a culpa? De quem fez o planejamento? Mário Bittencourt, Matheus Montenegro? Calma, porque agora a gente vai entrar dentro do jogo. O Fluminense inicia fazendo talvez um dos seus melhores primeiro tempo da temporada. Thiago, como assim? É verdade. O Fluminense finalizou 10 vezes no primeiro tempo, né? No gol, diversas vezes. O Fluminense teve várias chances de destruir o Lanús no primeiro tempo. Era pro Fluminense, tá? Olha só o que eu vou falar. Era pro Fluminense sair do primeiro tempo praticamente classificado. Maracanã lotado, Fluminense jogando muito bem no primeiro tempo, porém, o que aconteceu? O Fluminense criou oportunidade, Lúcio Acosta fez um grande jogo, o Canóbio fez um ótimo primeiro tempo, Serna fez um ótimo primeiro tempo. O entorno do Everaldo, todos funcionaram. Menos quem? Menos o Everaldo. Então tu tá falando que a culpa é do Everaldo. Eu estou falando que a culpa é de quem contratou o Everaldo, e agora eu vou falar de Renato, que a culpa é de quem mantém o Everaldo. Tá? Thiago, mas se o Everaldo não dá, o Germancano não dá, o John Kennedy não dá, o que ele vai fazer? Ele é o treinador, ele é pago pra pensar um outro jeito se você não tem o centroavante. Mas ele não vai fazer isso, porque vai ficar mal com o jogador, né? Então, calma. Entenda, Fluminense sem centroavante. No segundo tempo, o Fluminense faz uma partida ridícula. E por que o Fluminense piora tanto no segundo tempo? Pela culpa exclusiva de Renato Gaúcho. Até a gravação desse vídeo, eu não sei se aconteceu algo com o Hércules. Se o Hércules estava com problemas, se o Hércules estava baleado, com um problema muito sério, porque você não pode tirar o Hércules e colocar o Otávio. Hércules dá dinamismo pro meio de campo do Fluminense, algo que o Otávio não dá, ele é mais paradão. Ah, mas o Hércules não fez um bom primeiro tempo, ele errou vários passes, mas você viu que a bola que estava chegando no setor ofensivo também chegava pelos pés do Hércules, porque ele faz esse trabalho de box to box, de buscar a bola na defesa e levar pelo ataque, algo que o Otávio não faz. O Otávio é um volante exclusivamente para destruir jogadas e mesmo assim muito lento. Eu acho que Otávio hoje no futebol de hoje em dia, ele é muito difícil de caber, tá? Mas tudo bem. Então Renato mata o time do Fluminense trazendo Otávio pro jogo e tirando o Hércules. É o que eu falei. Não sei se teve algum problema com o Hércules, tá? Quero ver, quero analisar, mas se não,
Erro total do Renato. E não só isso, tá? O erro do Renato não foi só esse. O erro do Renato foi além da tirada do Hércules, tá? Porque ele tira o Hércules, pessoal. E até aí, pessoal, poxa, deve estar com algum problema o Hércules, né? Por isso que ele saiu. Só que depois, o Renato vai fazer algo que vai destruir o time do Fluminense. Vai entupir o time do Fluminense de atacantes, Germancano, JK, Keno, Riquelme do outro lado. Isso eu nem vou entrar no mérito que os moleques só entram na rabuda, né? Os moleques só entram na rabuda. É na rabuda, aí bota os moleques pra resolver. É muita crueldade, né, irmão? É muita crueldade isso aí. Beleza. Ele entope de atacantes, né? Como eu disse, 4. Keno, Germancano, JK e Riquelme. E tira o Lúcio Acosta. O melhor jogador do Fluminense. Talvez hoje foi o melhor jogador. O único que estava tentando alguma coisa, era o único que estava arrumando as jogadas, organizando, né, orquestrando esse time do Fluminense, era o Lúcio Acosta. Então o Renato, ele tirou quem pensa. E o que aconteceu? O Fluminense ficou com um buraco enorme no meio de campo. Buraco esse que fez com que o Flu não conseguisse mais jogar. De lá pra cá, ficou um Deus nos acuda. O último lance do jogo foi o lance de uma bola, o último lance que deu assim, sabe? Que a gente falou, cara, agora vai, né? E foi um pecado aquela bola do Germancano bater na trave também, eu sei que foi. Mas, meu amigo, a bola não entra, às vezes, por motivos, sabe? E a gente precisa analisar isso. Não dá só pra ficar, a culpa é desse. Não, a culpa é do outro. A culpa é só do Renato. Porque se o Renato não tivesse mexido mal no time, o Fluminense tinha ganho. Tá, e o centroavante que não faz gol, faz o quê? Ah, então a culpa é do Mário. Porque se o Mário contratasse melhor, o Renato ia conseguir fazer melhor o seu trabalho. Mas tu viu o que o Renato fez hoje, né? Até na relação. Ah, tirou o Lúcio Acosta? Tem que botar Liscano. Tem que botar um jogador que crie jogadas. Mas você entupir de atacante, esperando que um milagre a bola vai chegar e o atacante vai fazer gol, não é uma escolha inteligente de quem se diz profissional do esporte. Ah, mas o Renato já passou por muita coisa, ele já ganhou muita coisa, ele é muito famoso, ele é incrível, ele é maravilhoso. Ok, mas as mexidas do Renato hoje também foram ridículas. Então, eu chego à conclusão para falar e finalizar esse vídeo, tá? É que a culpa é de todo mundo. A culpa é de todo mundo. A culpa é de quem planejou, a culpa é do scout e a culpa é do Renato. A culpa é de quem contrata e a culpa é de quem escala. E outra, a culpa também é de quem joga. Os jogadores também são culpados. René não pode errar no meio daquele jeito. Otávio não pode errar no meio daquele jeito. Você teve oportunidades claríssimas como a do Martinelli, que você não pode perder aquele gol. Como o Everaldo também não pode perder aquele gol de cabeça. Como o Freitas, que também não pode perder aquele gol de cabeça. Então o que eu quero dizer pra você é, hoje talvez a gente vai querer culpar alguém. Mas, meu amigo, a gente precisa ver que a culpa é generalizada. A culpa no Fluminense é geral. É de todo mundo. É desde quem contrata ao jogador que chuta a bola. É isso que você precisa entender hoje. É geral. A culpa é de todo mundo. O futebol não é só uma pessoa que erra. O futebol não tem como ser apenas uma pessoa que vai mudar aquela pessoa e tudo vai ficar maravilhoso. Isso não existe. O Fluminense precisa parar de contratar jogador velho, jogador vagabundo, jogador que não funciona em merda em lugar nenhum, mas no Fluminense vai acontecer um milagre de funcionar. O Fluminense tem que parar de dar 4 anos de contrato para jogador fraco, que é o Guga. Tem que parar de vender as suas joias pra gente ver essas merdas jogando no meio de campo. O Fluminense precisa mudar a sua mentalidade. Mentalidade. Para de vender os jovens e contratar vagabundo velho. Para com essa merda. Ah, o Germancano. Germancano aceita que acabou, pô. Germancano acabou. E alguém tem que falar.
Everaldo não vale nada. Keno, muito obrigado. Tchau. Gente, até quando a gente vai ter que ficar aturando o jogador porque ganhou a Libertadores, pô? Aí, em vez de ser uma bênção, uma glória eterna, é uma maldição eterna. Porque a gente precisa aturar os jogadores que ganharam a Libertadores e não ter uma reformulação, pô. Então é isso. Prometi que eu não ia gritar, me estressar, mas eu não consigo. O Fluminense foi eliminado por um time fraco da Argentina. E agora a gente vai ter que... A gente, né? Ouvir aí gracinha dos outros. Foi ridículo? Foi. E aí? Fazer o quê? Beijo no seu coração, muito obrigado por você que assistiu o meu desabafo aqui. E sempre da torcida para que as coisas melhorem. Mas agora, galera, é reformulação que a gente precisa. Essa é uma verdade. Torcer para ganhar uma Copa do Brasil, que eu acho difícil. É difícil ganhar a competição sem centroavante, gente. É difícil. Gente, um beijo no seu coração. Infelizmente, a Sul-Americana mais acessível dos últimos anos, o Fluminense deixou escapar, tá? Fiquem com Deus. A gente volta amanhã aqui na Hora do Flu para trazer mais novidades para você. Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem. Tchau. Valeu, pessoal.